Olá, meus caros. Vamos tratar na aula de hoje sobre competência nos processos coletivos. Então, é um tema da mais alta importância, né, em qualquer demanda, né, judicial. Então, falar sobre competência, quem pode julgar o quê, né, uma vez que a competência é entendida como a medida de jurisdição ou a quantidade da jurisdição que é atribuída a um dos órgãos, né, que integram o Poder Judiciário. Então, como todos os órgãos do judiciário possuem jurisdição, ou seja, entendido como um poder-dever de dizer o direito, né, de realizar esse direito na prática, né? Contudo, não é todo mundo que tem a aptidão, né, ou a competência para julgar os litígios que lhes são apresentados. Então, o que nós vamos traçar na aula de hoje é justamente a competência para julgar os chamados litígios coletivos. Então, é isso que nós vamos traçar hoje, né? Então, uma vez que não é possível o exercício da atividade jurisdicional em todo e qualquer lugar, né? Uma vez que nós temos inúmeros critérios para se demarcar o âmbito de atuação, nós temos justiças especializadas, então, e temos regras previstas na Constituição, e nos códigos, né? Então, nas leis esparsas. Então, é disso que nós vamos então tratar na aula de hoje. Então, vamos demarcar o campo específico sobre competência no âmbito do processo coletivo. Aqui mesmo nesse canal nós temos na playlist parte geral, né, nós temos uma aula sobre competência que a gente traça ali aspectos gerais sobre competência no âmbito do processo civil, no Código de Processo Civil. Então é claro que o Código de Processo Civil ele é o código maior, né, é a norma geral de processo. Então, para compreensão então, desta disciplina, você também precisa ter em mente as regras gerais de competência que estão previstas no Código de Processo Civil e na Constituição Federal. Então, caso você tenha alguma dificuldade sobre o que eu vou falar aqui, então eu remeto vocês, eu peço para que vocês vejam então o que nós falamos sobre a aula sobre competência que está na playlist parte geral aqui neste canal, ok? Então vamos lá. Bom, meus caros, para a gente demarcar o discurso, eu trouxe aqui uma classificação e alguns critérios, né, para que a gente analise. Bom, alguns critérios, né, para a gente analisar, então, nós temos o critério territorial. Essa classificação ela é trazida pela maioria da doutrina, né, bastante popular, né, no âmbito doutrinário acerca disso. Então, uma classificação é um critério trazido por Giuseppe Chiovenda, né, que foi um dos maiores processualistas italianos e que gerou uma grande influência no sistema processual brasileiro. Então ele trabalha os critérios de competência baseado em território, matéria, função, valor da causa ou qualidade da pessoa. Então é um ponto que você precisa mentalizar. Então, segundo o Chiovenda, então ele divide as classificações entre critério territorial, né, que é tendo em vista o território em que foi proposta a demanda, ou que deve ser proposta a demanda, o critério chamado funcional, que é uma qualidade especial da função exercida pelo órgão judicial, e também nós temos o critério objetivo, que é em razão da matéria, em razão do valor da causa. Então, essa é uma classificação importante trazida por Chiovenda. Então, e essa classificação ainda pode se dar ainda também com relação ao interesse. Então nós temos ainda, é muito utilizado no sistema processual civil brasileiro, também conforme o interesse que ensejou a elaboração da regra de competência, né? Então nós podemos ter um interesse público, que, cuja ideologia é o que eles chamam de melhor interesse da administração da justiça. Então, quando houver interesse público, isso chama-se de competência absoluta, e nós podemos ter também o chamado interesse privado. Então, e esse interesse é o que a gente chama de competência relativa, e o critério ali é conforme regras de comodidade para as partes, é interesse privado. Então, e o que nós temos? Quando se fala em competência territorial, e em razão do valor da causa, nós denominamos isso de competência relativa, porque justamente visam ao atendimento dessa melhor comodidade para as partes, interesse privado das partes. Agora, com relação fala-se em interesse público, então são critérios de melhor interesse da justiça, as regras de competência absoluta.
Então, que são as em razão da função, em razão da matéria e em razão da qualidade da pessoa. Então, em razão da pessoa, né? Então, em razão da matéria e o critério funcional. Então, esses critérios são os que a gente chama de competência absoluta. E você extrai, né, essa regra, então, a partir do artigo 62 do Código de Processo Civil. E fica aí o convite para que você analise, então, o artigo 62 do Código de Processo Civil. Bom, só para relembrá-los, né, também, já que eu estou fazendo aqui uma aula de considerações gerais, né, acerca disso, ajustando aqui minha cadeira, então, a competência relativa, você tem que mentalizar que ela é modificável, né, pela vontade das partes, como, por exemplo, a cláusula de eleição de foro, ou ainda a não alegação de incompetência, e você extrai essas regras lá do artigo 63 e 65 do Código de Processo Civil. Né? Então, e também nós temos a modificação por vontade das partes, então pode ser modificado por vontade das partes, nesses casos, e também ou também por força de lei, que é no caso de conexão, continência, que vem lá no artigo 54 do Código de Processo Civil. Com relação à incompetência relativa, né, que envolve interesse privado, o desrespeito acarreta uma mera nulidade relativa e, obviamente, fica também sujeito à preclusão, caso não seja alegado no primeiro momento que for falar nos autos. Então, deve-se alegar a incompetência relativa sob pena de haver a chamada prorrogação de competência. O que significa isso? Aquele juízo que até então era incompetente se tornará competente. Então, esta é uma questão muito interessante e importante para você mentalizar. E a incompetência relativa, então, ela não pode também ser conhecida de ofício pelo magistrado, conforme a súmula 33 do STJ, que fala especificamente sobre isso. E no que tange à competência absoluta, ela não admite a prorrogação de incompetência. Então, ela não pode ser modificada por vontade das partes, né, sob pena de nulidade absoluta do processo. E a incompetência absoluta também ela não se submete às regras de preclusão. Então, e pode o magistrado conhecer de ofício. Então, você extrai essas regras do artigo 64 do Código de Processo Civil. E se o juiz não conhecer de ofício esta hipótese de competência absoluta, né, ou a requerimento em primeiro grau de jurisdição, essa questão pode ser suscitada, né, ou conhecida de ofício também pelo tribunal quando do julgamento do eventual, por exemplo, recurso de apelação, né, ou qualquer outro tipo de recurso. Então, também no tribunal se admite que o tribunal conheça desta possibilidade de ofício ou a requerimento. E se não for reconhecida pelo magistrado, nem pelo tribunal, e for proferida uma sentença de mérito por um órgão absolutamente incompetente, nós podemos falar também de uma ação muito interessante chamada de rescisória. A rescisória ela é cabível também caso a decisão tenha sido proferida por juiz absolutamente incompetente. Então, contudo, você deve mentalizar que a rescisória deve ser proposta no prazo de 2 anos a contar do trânsito em julgado, ok? Então, e se não proposta, né, se não for aventada, não for proposta essa ação rescisória no prazo de 2 anos a contar do trânsito em julgado, aquele vício, então, vai ser tido como sanado, tido como não mais suscetível de alegação. Haverá o que a gente chama de coisa julgada soberana. Então, que impede ou impediria a alegação após esses 2 anos da rescisória. Ok? Então, mesmo transitado em julgado, se for o caso de nulidade absoluta, como o caso da incompetência absoluta, porque não são todos os casos de nulidade absoluta que comportam a rescisória, mas a competência absoluta, sim. Então, você ainda tem o prazo de 2 anos para propor a rescisória contado do trânsito julgado. Esse prazo é decadencial. Okay? Depois nós vamos disponibilizar aqui uma aula sobre isso, sobre a ação rescisória, se já não estiver disponível, ao tempo que você está vendo essa aula. Pois bem, e olha só, como eu estou falando de interesse público, interesse privado, competência absoluta, competência relativa, né, esse é o contexto,
né? Estou contextualizando lá do Código de Processo Civil para que você vá além aqui nesta aula de competência, né? Então, tanto a incompetência absoluta quanto a relativa, elas devem ser suscitadas, arguídas na contestação. Na contestação é o espaço para que você alegue a incompetência. Então, você extrai essa regra do artigo 64 do Código de Processo Civil, do 65 e do artigo 337, inciso 1º. Ok, meus caros? Então, esse aqui é um panorama geral sobre competência que você precisa mentalizar para ir além. Bom, um ponto que você precisa mentalizar, né, nós falamos há pouco que nós temos a competência territorial, e a competência territorial ela é considerada competência relativa, e como sendo relativa, ela é modificável, né, por vontade das partes, e se não houver suscitação da incompetência relativa, haverá a prorrogação de competência, ou seja, aquele juiz que até então era incompetente se tornará competente. Então, regra de competência relativa. Mentalize aí, o valor da causa e territorial é, pelo sistema do Código de Processo Civil, competência relativa. Acontece o seguinte, como nós vimos, né, nas aulas passadas, né, nós temos um núcleo duro da tutela jurisdicional coletiva. Então, isso vem retratado no artigo 2º do Código, da Lei da Ação Civil Pública, né, e prevê lá na Lei da Ação Civil Pública, que integra o núcleo duro, né, que é o Código de Defesa do Consumidor e a Lei da Ação Civil Pública, então lá fala que a competência será do foro do local do dano. A competência, então, será do foro do local do dano. Então, esse é um ponto que você precisa mentalizar, não é? E nós temos 3 categorias: âmbito local, âmbito regional e âmbito nacional. Então, vamos demarcar um pouco o discurso aqui do que vem a ser isso, ok? Então, bom, pelo Código de Processo Civil, então, a competência territorial é relativa. Só que aqui ele fala o seguinte: será a competência territorial do foro do local do dano, e essa competência ela é funcional. Olha que interessante. Eles fizeram meio que uma mescla, né, de critérios. Por isso que eu coloquei no slide passado alguns critérios para você mentalizar sobre competência, regras de competência. Se a territorial lá no CPC é relativa, aqui a Lei da Ação Civil Pública falou que é competência relativa funcional. Ou seja, competência territorial, perdão, funcional, ou seja, mesclou o critério de competência absoluta com o critério de competência relativa. Então, esse é um ponto curioso aqui. Então, o que você precisa mentalizar, meus caros, então, que aqui a competência, apesar de territorial, no local do dano, ela é uma competência absoluta, improrrogável. Então, a Lei da Ação Civil Pública, então, ela previu então, uma regra então, de competência territorial absoluta. Então, e o Nelson Neri, né, ele salienta que essa previsão legal de competência funcional está correta. Né? Ele defende, né, a correção deste critério, né, de competência funcional e não competência territorial. Mas já o Daniel Neves, né, no livro dele, o Manual, né, de Processo Coletivo, ele fala que, como dispositivo, e comenta o artigo 2º, né, da Lei da Ação Civil Pública, fala em local do dano, né, é claro, né, que deve se tratar de competência territorial, não relativa, mas sim absoluta. Então, me parece que esse entendimento do Daniel Neves é mais interessante, né, tem um sustentáculo mais forte. Então, bom, se você for analisar o artigo 93, né, ele enaltece que a competência do local do dano, né, ele deve ser, então, para efeito da tutela ressarcitória, né, caso, então, uma lesão tenha acontecido. Mas não fala com relação à tutela preventiva. Então, o próprio Daniel Neves também faz uma crítica muito interessante. Então, deve-se entender, né, quando se fala em local do dano, também deve-se entender no local do eventual ilícito. Ilícito. Porque o ilícito é um ato contrário ao direito. Pressupõe que o dano não aconteceu. Não aconteceu. Então, quando se fala, e até mesmo para se propor uma tutela preventiva, por exemplo, uma tutela inibitória coletiva. O propósito da tutela inibitória é
fazer e estancar o ilícito e impedir, obviamente, que ocorra um dano. Então, o Código de Defesa do Consumidor e a Lei da Ação Civil Pública não falam da questão da tutela preventiva. Então, e há uma distinção, né, entre a tutela inibitória, né, que visa estancar o ilícito, e temos a tutela de remoção do ilícito, né, que visa impedir a sua continuação, né, ou repetição. Então, é bem interessante essa perspectiva. Então, meus caros, deve ser interpretado então também como o local do ilícito, não apenas o local do dano, ok? Então, é bem importante essa consideração. E o Código de Defesa do Consumidor, então, ele fala que se o dano for local, né, a competência ela vai ser concorrente, né, dos foros, né, onde ocorreram os danos, preservando a chamada competência local. Se for regional ou nacional, a regra muda, sendo concorrente, então, a competência da capital do estado, onde ocorreu o dano, assim como o Distrito Federal. Bom, vamos destrinchar um pouco mais esta regra, né, acerca da competência em razão do dano? Bom, primeiro lugar, primeiro ponto que você precisa mentalizar, olha só, dano de âmbito local, regional ou nacional. Dano de âmbito regional é o segundo uma parte da doutrina, é aquele que alcança o território de 2 ou mais estados. Do todo ou em parte, não importa. Se pegou no todo ou em parte, alcançou 2 ou mais estados, é dano regional. Então, mentaliza essa ideia. Então, e nós temos até no âmbito ambiental, né, uma resolução do CONAMA, né, 237, que fala que o dano regional é aquele que é capaz de afetar no todo ou em parte o território de 2 ou mais estados. Então, nós temos até no âmbito ambiental uma regulamentação acerca deste assunto. Agora, dano de âmbito nacional é aquele que alcança o território nacional como um todo, né, sem ficar restrito a determinada região. Então, por exemplo, se você... nós temos uma das maiores especialistas dessa área, que é a Patrícia Miranda Pisol, né, ela é tanto uma tratadista na área de competência como na área de processo coletivo, então ela é uma referência muito importante. Ela cita o caso, por exemplo, olha, de uma publicidade, por exemplo, enganosa, né, que foi veiculada lá na região sul e sudeste do país, né, um produto que é vendido apenas na região nordeste, eles vão gerar um dano de cunho regional, né? Agora, se é uma publicidade veiculada, né, então vai ser transmitida de âmbito nacional, ou um produto que é vendido em todo o país, né, igual essas cadeias de loja, um produto que é vendido de âmbito nacional, então aí sim nós estaremos diante de um dano de âmbito nacional. Então é um exemplo bastante interessante. A lei ela não estabelece um critério, ela não faz um critério objetivo para distinguir o dano local do regional do nacional. Então, na visão dela, então essa seria uma visão mais acertada. Porque se o dano atinge 2 ou mais estados, ou 2 ou mais municípios dentro do mesmo estado, não estaríamos diante de uma notificação que ela chama de suficiente, né, do dano para se identificar. Então, qual seria o órgão competente? Então, se o dano alcança uma área territorial que pertence a 2 ou mais comarcas, né, sem deixar de ser local. Por exemplo, um dano ambiental que ocorre numa área que faz divisa entre 2 municípios apenas, né? Então, neste caso, né, os órgãos competentes serão as comarcas atingidas, né? Por exemplo, a Uberaba, Uberlândia. O dano aconteceu por exemplo, numa fazenda ali, né? Teve um grande incêndio ali numa fazenda que congloba tanto Uberaba quanto Uberlândia. Então, o foro ali é concorrente, né? Pode ser proposta a ação tanto em Uberaba quanto em Uberlândia, né, o foro local, né, local do dano. Então, serão competentes então todas essas comarcas atingidas, né? Então, e aplica-se ali o artigo 60 do Código de Processo Civil. Então, e sendo ações conexas, né, nós vamos aplicar a regra de prevenção. Então, o primeiro local onde será prevendo, então, né, aquele juízo que primeiro foi proposta a ação, foi distribuída essa ação. Que esse é o critério do artigo 59 do Código de Processo Civil. E se forem de âmbito nacional ou regional, os foros são concorrentes, né? Então pode o autor da ação coletiva então optar pela capital do estado,
capital do estado ou no Distrito Federal. Então, é bastante interessante essa perspectiva. Eu vou trazer aqui alguns julgados para a gente contextualizar estas informações. A precedente do STJ, contudo, eu quero chamar atenção com relação àquele caso, por exemplo, de Mariana, né, que aconteceu em 2015, né, da rompimento da barragem. Ele chegou, a poluição, né, acabou com o Rio Doce, né, chegou até em Abrolhos, na Bahia, chegou no Espírito Santo, né, a poluição. Então seria o quê? Dano regional. Poderia se deslocar a competência ali então para a capital, por exemplo, Belo Horizonte, ao invés de ficar em Mariana, que é onde aconteceu o local, onde é de fato o local do dano, onde rompeu a barragem. Mas o STJ tem precedente falando que casos como este, para melhor desenvolvimento da atividade probatória, ao invés de deslocar a competência para Belo Horizonte, né, o mais idôneo seria manter a competência no local onde aconteceu o dano. Então, é bastante interessante esse precedente. Tá? Então, vamos lá. Bom, aqui eu quero tratar, o que eu falei então no slide passado foi no âmbito da ação civil pública, né? Ação coletiva por excelência. Só que nós temos ações coletivas, né, como mandado de segurança, ação popular, e temos estatutos próprios, como o Estatuto do Idoso, que também apresentam dimensão coletiva, né, na tutela processual, desculpe, que apresentam regras próprias. Então é isso que nós vamos tratar nesse slide. Então, primeiro, no mandado de segurança. Bom, no mandado de segurança, vou falar primeiro do mandado de segurança, acabou abrindo aqui sem querer. Com relação ao mandado de segurança, você deve analisar, dada a sua peculiaridade, porque ele é uma ação constitucional que visa atacar ato de autoridade, não é? Então, desde que viola o direito líquido e certo, que é aquele direito que pode ser demonstrado por prova documental. Pois bem, então, você tem que mentalizar, então, que deve ser averiguado, então, já que a autoridade coatora é imprescindível nesse tipo de ação, então você tem que analisar qual a função, categoria funcional desta autoridade coatora. Ou seja, o foro no local onde essa autoridade coatora vai exercer as suas funções. Então, a competência vai estar diretamente ligada a isso. Né? Então, havendo mais de uma autoridade coatora, se tiver o mesmo grau hierárquico, né? Então, caso elas exerçam atividades em diferentes locais, os foros serão concorrentes. E do contrário, né, se tiver hierarquia, né, então a hierarquia que vai atrair a competência. Então, e o STJ, né, ele já salientou de forma pacificada de que a competência do mandado de segurança e do mandado de segurança coletivo é competência absoluta. Então, conforme a autoridade coatora, que você deve mentalizar a competência do mandado de segurança coletivo. Bom, já que eu abri aqui da ação popular, né, então vamos também falar sobre a ação popular. Bom, a ação popular, então, ela coloca no polo passivo uma pessoa jurídica de direito público. Né? Então, você vai ter que mentalizar aqui, com relação à ação popular, né, a competência, então, acerca diretamente ligada com essa pessoa jurídica, que está no polo passivo. E o STJ, ele salienta que não há regra de competência da lei da ação popular, e assim deve ser aplicada as regras do Código de Processo Civil e da Constituição Federal. E o Código de Processo Civil ele salienta que o foro comum é do domicílio do réu. E o único réu que tem que ser demandado aqui, né, e considerado, é a pessoa jurídica de direito público. Então, se você vai propor uma ação popular contra o município de Uberaba, então, obviamente, essa ação tem que ser proposta na sede daquele município. Então, conforme a sede da pessoa jurídica que está sendo objeto da ação popular. Então, este é o critério que você tem que mentalizar quando da propositura da ação popular aqui em voga, tá bom? Então, e continuando aqui, então, a próxima regra é sobre o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso estabelece que a competência, né, deve ser fixada no foro domicílio do idoso. Então, e essa competência ela é absoluta. Então, está lá no artigo 80 do Estatuto do Idoso que fala sobre isso.
É claro, né, que a exceção seria no caso da Justiça Federal, né, competência da Justiça Federal e eventual competência originária dos tribunais, né, que nós já vamos falar aqui mais para frente. Então isso é uma questão importante e interessante, tá bom? E qual o momento da fixação da competência, então? Bom, a competência ela vai ser definida, né? A competência do foro, então deve-se analisar se no foro competente há alguma vara especializada. Então, esse é um ponto interessante e isso é baseado na lei de organização judiciária. Então, porque é muito comum nós termos lá em cidades maiores, como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, varas da fazenda pública. Então você tem que mentalizar se existe vara da fazenda pública naquela localidade, né? Então, havendo, né? Então a competência será absoluta em razão da matéria ou em razão da pessoa. Em razão da pessoa, né, especificamente no caso da vara da fazenda pública. Então, por exemplo, Belo Horizonte tem fazenda pública municipal, então qualquer ação coletiva contra envolve o município deve ser dirigida, né, deve ser endereçada àquela vara específica da fazenda pública municipal. Então, se for contra o Estado, né, se tiver vara da fazenda pública estadual, também, né? Então, é um ponto interessante. Às vezes tem vara de litígios ambientais, então, em razão da matéria, então também deve ser observado esses critérios. Ok, meus caros? Bom, meus caros, vamos ver aqui um julgado do STJ que venha corroborar isso que nós estamos falando. Então, deixa eu marcar aqui para vocês. Olha, trata-se então de regra de competência territorial funcional estabelecida pelo legislador a par da excepcionalidade do direito tutelado. Então, olha só o que ele diz. O intuito, né, ou seja, o propósito é facilitar o exercício da função jurisdicional, dado que é mais eficaz na avaliação das provas no juízo em que se deram os fatos. Então, onde aconteceram os fatos, lá que deve ser o juízo a ser proposta a ação coletiva. Então, reparem, isso vem ao encontro daquilo que nós estávamos falando. Observem agora este julgado também, que ele vem realçar, né, aquilo que nós estávamos dizendo. Então, olha só. Qualquer que seja o sentido que se queira dar à expressão competência funcional, né, lembra daquele debate que nós falamos lá nos slides passados, né? Então, essa competência funcional que está prevista no artigo 2º da Lei da Ação Civil Pública, exter preservar a vocação pragmática do dispositivo. Ou seja, o que ele quer dizer então? Que o foro do local do dano é uma regra de eficiência, eficácia e comodidade na prestação jurisdicional. Então, e o propósito aqui, né, visa então facilitar e otimizar o acesso à justiça. Então, reparem, né, o propósito, daí falar da questão pragmática, né, sobretudo a proximidade física entre o juiz, vítima e o bem jurídico afetado, né, com relação à lesão a direitos coletivos, ou ainda também no caso do plano da ameaça ou da tutela preventiva. Então, olha que interessante. Bom, continuando a nossa análise aqui jurisprudencial, né, trouxe aqui um outro julgado interessante do STJ para realçar, né, então fala o seguinte, olha lá. Pacífico no entendimento de que o artigo 93 do Código de Defesa do Consumidor não atrai a competência exclusiva da Justiça Federal, da Seção Judiciária do Distrito Federal, quando o dano for de âmbito regional ou nacional. Olha que interessante, não atrai a competência exclusiva da Justiça Federal, do DF. Conforme a jurisprudência do STJ, nos casos de danos de âmbito regional ou nacional, cumpre ao autor optar pela seção judiciária que deverá ingressar com a ação. Lembrando que a seção judiciária, não da Justiça Federal, são os estados, né? Então, seção judiciária de Minas, seção judiciária de São Paulo, né, do Espírito Santo, enfim. Então, quando fala em seção judiciária, estão falando
da Justiça Federal dos Estados, ok? Então, isso é um ponto importante para você mentalizar. Continuando aqui, pulando aqui o número, né, do julgado. Assim, reconheceu-se a competência da subseção judiciária de Campos dos Goytacazes, situada em localidade que também é passível de sofrer as consequências dos danos ambientais, que querem ser evitados. Então, percebam a ideia de competência concorrente aqui, né, caso o dano perpasse mais de um estado. Isso é importante. Um outro julgado importante também versa sobre direitos individuais homogêneos. Então, ainda que localizado então, no capítulo do Código de Defesa do Consumidor relativo à tutela dos interesses individuais homogêneos, o artigo 93 então estabelece como regra de competência, né, aplica-se de modo amplo a todas as ações coletivas. Então, aplica-se a todas as ações coletivas de defesa dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, tanto no campo então das relações de consumo, quanto no vasto e multifacetário universo dos direitos e interesses de natureza supra-individual. Então, reparem, é aquela velha lição, né, que nós já dissemos, de que o Código de Defesa do Consumidor, assim como a Lei da Ação Civil Pública, são as normas gerais de processo coletivo, o que alguns autores chamam de núcleo duro do sistema processual coletivo. Nós não temos um código de processo coletivo. Então, tanto as disposições do Código de Defesa do Consumidor se aplicam na Lei da Ação Civil Pública e vice-versa. Então, esse julgado ressalta isso também com relação à competência. Bom, trouxe um outro julgado aqui, também importante, que fala, dano que atinja consumidores de mais de uma região. A ação civil pública será da competência de uma das varas do Distrito Federal ou da capital, de um dos estados afetados, né? Então, e a escolha competirá ao autor da ação. Isso é a ideia de foro concorrente. Então, quando for a concorrente, a escolha fica a cargo de quem propõe uma ação. Então, e a partir do julgamento do conflito de competência, então 26.842 do Distrito Federal, o STF, o STJ, passou o entendimento de que nos casos de dano de âmbito regional ou nacional, o autor tem a prerrogativa de optar pelo foro em que ajuizará a ação. Então, perceba esse detalhe. Bom, meus caros, um outro julgado que eu trouxe aqui é de extrema relevância, que é ligado à questão do foro prerrogativo de função, né, com relação às ações coletivas. Então, vamos ver aqui a leitura atenta sobre isso. Bom, aqui fala, a competência originária do STF, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional, ou seja, a competência do STF está prevista na Constituição, isso que ele quis dizer, né, e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida, não comporta a possibilidade de ser estendida, não cabe extensão, né, das situações que extravasem os limites ali previstos na Constituição Federal, notadamente o artigo 102 da Constituição. Então, a competência do Supremo Tribunal Federal vem prevista ali no 102. E qualquer mudança acerca do foro prerrogativo de função deve ser feita por emenda à Constituição. Ok? Então, vamos continuar aqui. O regime de direito estrito, que aqui submete a definição dessa competência institucional, né, do STF, fez com que eles considerassem a taxatividade do rol previsto ali na Carta da República, na Carta Política. Então, o rol ali é taxativo, de modo, então, a afastar do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, ok? Então, no que tange a propositura de ações perante o Supremo Tribunal Federal, o processo de julgamento de causa de natureza civil. Olha só que importante isso. Então, não está previsto, né, as causas de natureza civil no âmbito da competência do STF. Nós temos algumas ali, igual mandado de segurança, né, mas contra ato, por exemplo, do presidente da República, né, contra mandado de segurança impetrado por parlamentar, por ato ali, por violar o devido processo legislativo, né, mas é uma exceção. São exceções que estão previstas no artigo 102. Então, e olha o que o STF está dizendo aqui, ó.
não se acham ali previstas, né, também as ações populares, ações civis públicas, né, dificuldade aqui de segurar o mouse, ações cautelares, né, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares. Você falou de ações cautelares, para que falar de medida cautelar, né? Pois bem, então, não existe ação popular ser proposta no STF, ou ação civil pública sendo proposta no STF. Não. Para chegar no STF, você tem que propor na primeira instância e somente pela via recursal, né, e só vai chegar no STF via recurso extraordinário. Então, cuidado com a questão do foro prerrogativo de função com relação às ações originárias no STF. Não existe foro prerrogativo de função no que tange ações cíveis. Não há. Tá? Então, olha só, mesmo que essas ações sejam propostas contra o presidente da República. Porque o presidente da República, meus caros, senador, deputado federal, ministro de Estado, né, eles têm o foro prerrogativo de função com relação a ações penais. Ações penais. Até aqui no canal eu tenho, pesquisa ali a playlist, né, caso você tenha interesse, o Poder Legislativo. E a outra playlist, o Poder Judiciário, que eu falo justamente do foro prerrogativo de função da playlist Poder Legislativo. Eu falo do foro prerrogativo de função dos senadores e dos deputados federais. E ali eu explico, né, tem uma aula específica sobre foro prerrogativo de função em que eu comento essas questões. Então, caso você tenha interesse de ir além, né, acerca disso, eu tenho uma aula específica sobre isso. E o foro prerrogativo de função ela é de âmbito penal, de âmbito criminal, não é de âmbito civil. Ok? Então mentalize esta ideia. E olha aqui o que o STF está dizendo, né, nesta linha de ideias. Né? Então, mesmo que instaurados contra o presidente da República ou contra qualquer das autoridades em matéria penal. Né? Então, olha que interessante. Dispõe, então, de prerrogativo de foro perante a Suprema Corte. E ainda, como eu acabei de dizer há pouco, mandado de segurança, algumas situações de mandado de segurança que estão sujeitas à jurisdição do tribunal. Então, as hipóteses de impetração de mandado de segurança estão no artigo 102, inciso 1º, a linha D, né, da Constituição Federal, que fala da hipótese de impetração de mandado de segurança perante o STF. Então, cuidado com esses detalhes. É bem interessante essa prerrogativa. E para a gente terminar, né, o nosso último slide aqui, né, sobre precedentes, né, do STF e do STJ, esse aqui do STJ, em que ele mudou a sua jurisprudência para acompanhar o que o STF está dizendo. Então, reparem, relativamente recente, de 2015, né, Corte Especial do STJ, para se alinhar a jurisprudência do STF, então reparem, né, que eles estão mudando de entendimento, alterou o seu entendimento para afirmar, então, que a ação de improbidade administrativa, que é uma ação cível também. Aliás, já deixo registrado que nós vamos disponibilizar aqui uma aula específica sobre ação de improbidade administrativa. Os slides já estão prontos, né? Está só na fila para eu gravar. Então, a ação de improbidade deve ser processada e julgada nas instâncias ordinárias, ainda que proposta por agente político que tenha foro privilegiado. Olha, eles usaram até a expressão foro privilegiado, né? Uma expressão em desuso, né? É inadequado falar para o foro privilegiado. Porque não é um privilégio, é uma prerrogativa do cargo, né? E não da... claro, se você usar como parâmetro o sistema republicano, né? República em que todos devem ser tratados com igualdade, talvez a expressão privilegiado, foro privilegiado, ganhe algum sentido. Mas o foro prerrogativo de função ele é inerente à função. E ele visa conferir independência aos poderes. Então essa ação, né, de improbidade, ainda que proposta contra agente político que tenha foro privilegiado no âmbito penal e nos crimes de responsabilidade. Então, o que está dizendo é que esta ação de improbidade administrativa proposta contra quem tenha foro prerrogativo de função deve ir para a primeira instância, ok? Então, reparem, são vários precedentes do STJ que alterou o seu entendimento. Beleza? Então, por hoje era isso. Meu muito obrigado e aguardem as próximas aulas, então, e eu vou gravar uma aula específica sobre improbidade que nós vamos voltar, então, neste assunto. Muito obrigado e até lá.